O Brasil, nesta segunda-feira 13, ficou em choque com a revelação de que a dama do tráfico, mulher de um dos líderes do Comando Vermelho, o bandido mais perigoso do Amazonas, teve 2 reuniões no Ministério da Justiça de Flávio Dino e também no Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula. Sobre esse episódio gravíssimo, os senadores Eduardo Girão, Marcos Rogério e Esperidião Amin desceram a lenha na relação íntima do governo Lula com o crime organizado. Veja. Está em toda a mídia brasileira hoje, é bom que aqui a gente repercuta nessa sessão do Senado, do plenário, na sessão do plenário do Senado Federal, as visitas estranhas feitas pela senhora Luciene Barbosa Faria, que é a esposa do chamado Tio Patinhas, que é o líder do PCC, ela que é conhecida como a dama do tráfico de drogas, e circulou de forma muito serelepe aí, dentro dos ministérios do Brasil. Já neste governo Lula, ela teve 2 vezes no Ministério da Justiça, com a equipe do ministro Dino, e agora acaba de chegar a informação que ela também esteve presente em reunião no Ministério dos Direitos Humanos, com a coordenadora daquela pasta, né? Então, eu fico extremamente preocupado com isso, porque nós estamos vendo a violência explodir no Brasil, né? Eu sempre aprendi, onde tem fumaça, tem fogo, né? Ou então o fogo estava há pouco tempo atrás, né? E o ministro, ele tem muito a explicar, especialmente o ministro Flávio Dino. Nós, inclusive, já assinamos o requerimento do senador Jorge Seife para uma convocação dele para prestar esclarecimentos da Comissão de Segurança Pública, porque nós estamos vendo aí uma redução de recursos para essa área importante de segurança. O povo brasileiro está apavorado, né, com a violência se multiplicando. As imagens que foram apagadas no dia 8 e 9 de janeiro, o ministro Dino desrespeitando o parlamento e, por consequência, o povo brasileiro não entregando as imagens, né, fugindo de convites do parlamento, especialmente lá na Câmara dos Deputados, indo ao Complexo da Maré, uma blindagem completa na CPMI, e agora esse encontro com a dama do crime. Então, é um histórico muito pesado que a gente precisa de esclarecimentos imediatos. Eu assinei, outros colegas estão assinando também, está aí no CEDOL, para que a gente possa ouvir o ministro Flávio Dino diante de toda essa situação. E vou também estender o convite para o ministro Silvio Almeida, para entender o que essa senhora estava fazendo no Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula no Brasil. E que as instituições do governo federal possam responder rapidamente a essa questão aí da dama do tráfico indo no Ministério dos Direitos Humanos e 2 vezes no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Olha só a que ponto chegou a inversão de valores. Será que não dava para desconfiar, não dava para fazer uma análise prévia, de saber quem são as pessoas que frequentam ali as antessalas do Ministério da Justiça? 2 vezes isso? É muito estranha essa história. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje, o noticiário brasileiro amanheceu tomado, né, por manchetes de jornais, o Estadão, Revista Oeste, o Globo, enfim, a mídia brasileira como, assim, toda ela trazendo um destaque, uma manchete que me chamou muita atenção. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. A Revista Oeste, Flávio Dino se manifesta sobre caso de reunião com mulher de líder do Comando Vermelho. O Globo, Ministério da Justiça recebeu dama do tráfico de facção em agendas e oposição questiona encontros. Bom, depois que o Ministério da Justiça recebeu a primeira-dama do Comando Vermelho, agora quem está pedindo é o PCC, também quer uma agenda no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Agora veja, o nome do Ministério, Ministério da Justiça
e segurança pública. Agenda de segurança pública, até hoje o senhor Flávio Dino e sua equipe não conseguiu apresentar. Qual é a agenda de combate ao crime organizado no Brasil? Qual é a agenda de enfrentamento ao narcotráfico? Não tem. Não tem. Aliás, um dos piores indicadores é justamente a falta de ação efetiva de combate ao crime organizado por parte do governo federal, por parte do Ministério da Justiça. E aí, os fatos e as evidências começam a demonstrar por que é que o Ministério da Segurança Pública não tem política efetiva de enfrentamento à violência, ao narcotráfico, que antes acontecia nos morros, que antes acontecia nos grandes centros, que antes aconteciam nas grandes cidades, que antes dominavam os presídios, agora também estão ocupando áreas, inclusive, de reservas brasileiras. E por que é que não tem uma política pública? Quando a gente começa a observar esse tipo de relacionamento, o Ministério da Segurança Pública recebendo para a agenda integrantes de uma facção criminosa das mais perigosas do Brasil, eu não quero fazer nenhum tipo de ilação, eu só estou questionando se isso é compatível, com o decoro da função de um Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aí quando alguém lê uma matéria de jornal, ou alguém vê as imagens de algum ministro subindo alguma favela tomada pelo crime, pelo tráfico de drogas e ambiente de violência altíssima, e lá vai sem muito aparato de segurança pública, e alguém pergunta como? Como é que é possível? Ora, é algo que realmente mostra que o Brasil está vivendo tempos tenebrosos, dias estranhos. Eu gostaria de ver o Ministério da Justiça e da Segurança Pública cumprindo o seu papel, enfrentando as facções, enfrentando o crime organizado. Olha, nós nunca tivemos, do governo do presidente Bolsonaro, foi o período em que houve os melhores índices, os melhores resultados no enfrentamento ao narcotráfico brasileiro, foi nessa época. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, dentro dos presídios brasileiros, aliás, até reclamações públicas nós tivemos de integrantes dessas facções dizendo que, olha, o governo Bolsonaro não é bom para o negócio. E agora a gente começa a observar esse tipo de relação de um ministério, e não é qualquer ministério, é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, recebendo em agenda integrantes de uma organização criminosa chamada Comando Vermelho. E aí, outra organização criminosa, e penso que não vai ser apenas essa outra, porque daqui a pouco é o PCC pedindo agenda, daqui a pouco é outra organização criminosa pedindo agenda também no Ministério da Justiça, e aí tem que saber se os direitos são iguais para todos ou não. Eu entrei com um pedido hoje, pedindo a convocação do ministro da Justiça, nobre presidente, nessa casa do Congresso Nacional. Está mais do que na hora do Senado da República receber aqui o seu ministro, e aí eu estou convocando o ministro porque o parlamento convoca ministro. Ele não convoca... A mim, pede uma parte a Vossa Excelência. Agradeço a sinalização de Vossa Excelência e concedo a parte com muita alegria ao nobre senador Espiridião Amin. Senador Marcos Rogério, agradeço ao nosso presidente Beto Costa por colocar perante Vossa Excelência essa minha solicitação. Eu quero ser absolutamente solidário com as suas palavras. Eu acho que não existe mais respeito à autoridade que deveria representar para o cidadão brasileiro alguém que esteja ao lado
da ordem, da segurança pública e da lei. Isso que o senhor mencionou há pouco. Se o PCC se considera com os mesmos direitos, e o Comando Vermelho também se nivela na expectativa de também dialogar e ser recebido pela principal autoridade do país, do Executivo brasileiro, que tem como competência promover a justiça, ou seja, o direito, as leis e a segurança pública. Realmente eu acho que o seu pronunciamento é mais do que oportuno. Ele vem ao encontro, pelo menos, dessa frustração que os brasileiros estão sentindo com o absoluto descuido do governo federal em relação a lutar a favor da segurança pública. Manifestar isso com ações, com atos. Pelo contrário, sinaliza intimidade com o crime organizado, não só com o crime, com o descumprimento da lei, mas com o crime organizado. E é isso que o senhor está focalizando. Isso. Por isso que eu estou lhe pedindo essa breve intervenção para estimular pensamentos e manifestações como as suas, como os seus pensamentos e manifestações. E para concluir, eu lembro uma frase do ex-presidente Jânio Quadros, que me parece muito oportuna, em face dessa intimidade demonstrada pelo crime organizado com a principal autoridade do Executivo. Intimidades, dizia Jânio Quadros, geram filhos e aborrecimentos. Neste caso, os filhos são a impunidade e o mau exemplo, e os aborrecimentos são de todos nós da sociedade brasileira. Cumprimentos pela sua fala. Obrigado. Agradeço ao nobre senador Espiridião Amin e incorporo a sua fala muito oportuna e enriquecedora ao meu pronunciamento. Esse é um tema que nos preocupa muito, porque a violência no Brasil é crescente e quando nós observamos a agenda do Ministério da Justiça e Segurança Pública dialogando com os setores do crime organizado, nós não podemos encarar isso com normalidade. Quem já frequentou o Ministério da Justiça, e eu já o fiz algumas vezes, na época do ex-ministro Sérgio Moro, na época do ministro Anderson, e mesmo antes, lá estive, sabe da burocracia que é para ingressar no Ministério da Justiça. É um protocolo rigoroso, e não poderia ser diferente. Trata-se do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Hoje eu estava a acompanhar a mídia nacional e observei a fala de um subordinado do Ministério tentando ali passar uma narrativa à população brasileira, que olha essas pessoas, essa senhora foi recebida lá porque foi acompanhada de uma ex-deputada. Olha, atentai bem, Brasil, como diria Mão Santa nos seus velhos e bons tempos do Senado Federal. Se a casa está assim, está complicado, né? O Ministério da Segurança Pública recebendo uma ex-parlamentar que vai com a comitiva, ninguém é identificado na entrada pela maneira como ele falou, porque se é identificado, basta dar um Google, basta fazer ali, mandar para o setor de inteligência do Ministério, que em 3 minutos vai conhecer a capivara de cada um. Ou eu estou faltando com a verdade? Não é assim. Vou concluir já, senhor presidente. Então, eu estou aqui fazendo esse pronunciamento no dia de hoje para alertar aos brasileiros quanto ao que nós estamos acompanhando e é grave na questão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e dizer que protocolei hoje um pedido de convocação do senhor ministro da Justiça à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Só falta o Ministério da Justiça virar mulher de bandido. Bom, encurralado Flávio Dino,
está tentando tirar o dele da reta, jogando a culpa para os seus subordinados. Ele jura que nunca recebeu no Ministério da Justiça líder de facção criminosa. Será?